Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a nossa live com o pastor Roosevelt. Nós vamos, durante alguns minutos, conversar um pouco sobre as coisas de Deus e daqui a pouco eu vou estar orando em seu favor, em favor de Manaus e do Brasil e do mundo. Eu sou o pastor Roosevelt, estou falando aqui direto de Manaus, do estado do Amazonas, e nós estamos aqui na cidade de Manaus pregando o querigma de Cristo, anunciando a palavra de Deus ao mundo. E nós estamos aqui no bairro de Cidade Nova 2, na rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Eu quero dizer a todos que nós estamos realizando aqui todo domingo às 18h30 uma grande concentração de fé, onde Deus tem se manifestado de uma maneira muito especial aos nossos corações, e eu quero convidar todos vocês que estão a nos assistir, que estão nos acompanhando aí através da internet, a virem participar também. As nossas reuniões, elas não são longas, as nossas reuniões acontecem apenas aos domingos, às 18h30, e nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Jesus Cristo. Nosso propósito é anunciar o querigma de Cristo, é transmitir a palavra viva de Deus. Então, meu amigo, você é meu convidado especial a vir participar conosco destas nossas concentrações de fé. Agora, eu gostaria de convidá-lo para uma breve meditação na palavra do nosso Deus. E eu quero ler, mais uma vez, João 3,16, que é o coração da Bíblia, que é o texto básico de toda a Escritura, né? E aqui diz o seguinte, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Eu quero, nessa noite, meditar com vocês a respeito desse nome que Deus tem, desse nome que foi dado a ele, Jeová Jiré. Jeová Jiré. Quem deu esse nome a Deus foi Abraão. Ele foi o primeiro a chamar a Deus de Jeová Jiré. Esse nome, Jeová Jiré, significa o Deus provedor, o Deus que provê, o Deus que supre as necessidades. Quer dizer, é aquele Deus que vem e abençoa, é aquele Deus que se manifesta para suprir todas as necessidades que a pessoa possa ter, desde as necessidades materiais, as necessidades sentimentais, as necessidades espirituais, tudo. Deus, ele é o Jeová Jiré, é o provedor, é o que supre as nossas necessidades. O salmista Davi chamou Deus de pastor, e ele disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Deus é Jeová Jiré na sua vida, suprindo as suas necessidades, cuidando, né, para que não venha faltar. No momento da necessidade, aí então esse Jeová Jiré se manifesta de uma maneira poderosa e extraordinária. E eu quero chamar sua atenção para o momento em que Abraão chamou Deus de Jeová Jiré. Isso aconteceu no momento em que ele estava sendo provado. O Abraão, ele
recebeu de Deus uma promessa de que ele seria pai na velhice. E até que essa promessa se cumprisse na sua vida, demorou muito tempo. Ele peregrinou um monte, até que então o Isaac nasceu. E o Isaac começou a crescer. E o Isaac, quando estava na sua adolescência, Deus colocou Abraão à prova. Deus perguntou para Abraão se ele era capaz de dar a ele o que ele lhe pedisse. E Deus pediu de Abraão que ele lhe oferecesse o seu filho Isaac, em um sacrifício. E foi muito difícil para Abraão, pois o Isaac era o filho da promessa, era a grande bênção da sua vida, foi a coisa que ele mais esperou na sua existência, e era quem ele mais amava. Mas agora Deus o coloca à prova, e ele então tem que tomar a decisão do que fazer. E ele decidiu que ele iria cumprir o pedido de Deus, que ele iria renunciar seu filho da promessa, que ele iria sacrificá-lo lá no alto daquele monte. E ele então chamou o Isaac, se preparou e foram até um monte para que ele então realizasse o sacrifício. E eles então começaram a subir o monte, e lá pelo meio do caminho, já próximo do local onde ele faria o sacrifício, o Isaac perguntou para o pai: pai, eu vejo aqui as lenhas, eu vejo aqui a lenha, né? Eu vejo que nós estamos aqui preparados para fazermos o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E foi aí que Abraão, ao responder para o Isaac, que ele disse: Deus proverá. O Deus que provê todas as coisas, ele proverá. Ele estava colocando aqui toda a sua fé de que Deus iria suprir aquela necessidade. No seu coração, Abraão pensava que seria o próprio Isaac que seria sacrificado. Mas Deus, ele tem os seus planos. O que Deus estava realmente testando era se Abraão, ele seria capaz de dar o que de mais precioso ele tinha por amor a Deus. E eles chegaram lá no alto do monte, e então Abraão preparou o altar, pegou o Isaac, colocou sobre aquele altar, amarrou, pegou o cutelo, uma espécie de faca, e ele então ia sacrificar o seu filho da promessa, o seu filho com Sara, o seu filho legítimo. E na hora em que ele ia sacrificar, aí então, o que acontece? Eu tenho aqui, inclusive, uma imagem. Nós temos aqui a imagem de Abraão, no momento em que ele ia sacrificar o Isaac. Lá está ele com o cutelo na mão, o Isaac deitado sobre o altar, e ele então ergue o braço para sacrificar o seu filho, quando o anjo do Senhor aparece, e o anjo do Senhor diz para ele: Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho. Deus não permitiu que ele
fizesse o mal, que ele completasse aquele sacrifício. E na verdade, ele teve ali naquele momento, ele sacrificou de fato Isaac em seu coração. Provou para Deus que realmente ele era capaz de dar até o seu único filho, filho legítimo. E depois disso, depois que ele ouviu a voz do anjo que dizia para que não sacrificasse o seu filho, aí então apareceu lá um cordeiro amarrado lá no tronco, preso ao tronco, para que esse cordeiro então fosse sacrificado no lugar do Isaac. O que estava acontecendo nesse momento aqui? Jeová Jiré estava suprindo a necessidade do cordeiro. E esse cordeiro então foi sacrificado lá no alto daquele monte, e por causa disso, aquele lugar ficou conhecido como o Monte do Deus que provê. E foi ali que Abraão então chamou Deus, desse Deus que proveu, Jeová Jiré. E eu quero então nessa noite dizer a vocês, meus amigos, que Deus é Jeová Jiré. Deus é o Deus da provisão, Ele é o Deus que dá, que nos dá. E a prova maior de que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus supridor, que Ele é o Deus capaz de nos dar tudo aquilo que realmente nós necessitamos, é o fato de que Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Assim como Abraão ia sacrificando Isaac aqui, e em seu coração sacrificou, Deus sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para suprir as nossas necessidades. Não apenas as necessidades físicas e materiais, mas principalmente a nossa necessidade espiritual. Porque Jesus derramou seu sangue ali na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Ali foi a prova maior do amor de Deus e do seu provimento, da sua capacidade de prover todas as coisas. E aí eu quero dizer a você, meu amigo, que está passando por necessidades, eu quero lhe apresentar esse Deus tremendo que é Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, durante aqueles 40 anos, perambulando pelo deserto, Deus, Jeová Jiré, supriu a necessidade deles todos os dias, enviando pão, o maná que caía dos céus e que matava a fome daquelas pessoas. Ele fez com que codornizes fossem até o deserto para que eles pudessem comer carne. Ele transformou águas amargas em águas bebíveis para matar a sede daquele povo. Tirou água da rocha 2 vezes. Manifestou o seu poder supridor de tal maneira que aquele povo caminhou pelo deserto e não faltou comida, não faltou roupa, não faltou calçado, não faltou suprimento, porque Deus é o Deus provedor. Quando Jesus começou o seu ministério, um dos primeiros milagres que ele realiza é o aquela pesca maravilhosa, quando ele abençoa aqueles pescadores que já tinham trabalhado a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não haviam conseguido pegar nada. E Jesus então os manda jogar a rede novamente, e quando eles puxam, veio tanto peixe que agora estava com a bênção de Jeová Jiré. Foi ele, Jesus, quem multiplicou os pães para homens e mulheres, milhares de pessoas, 5.000 homens, 4.000 homens comendo dos pães e dos peixes que ele multiplicou, porque ele é Jeová Jiré. Jeová Jiré,
o Deus da provisão. Ele proveu, então, aqui para Abraão, ele proveu um sacrifício que fosse suficiente para resolver o problema dele. Assim como ele quer também suprir as suas necessidades. Eu gosto dessa imagem aqui, ó. Veja que forma, no meio da mão, uma cruz. E Jesus é o Jeová Jireh, que ele é a própria encarnação de Deus. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se você está sofrendo, está passando por necessidades, precisa de pão, precisa de água, precisa de comida, precisa de casa, precisa de roupa, você tem necessidades físicas, materiais, sentimentais, clame para Jeová Jireh. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Ele pode prover toda essa sua necessidade. E Ele está provendo a sua maior necessidade, porque mesmo que você não saiba, a sua maior necessidade não é a do pão, não é a do calçado, não é a da roupa, não é a do carro, mas a sua maior necessidade é a da salvação da sua alma. E Ele deu a vida dele lá na cruz do Calvário para que você fosse salvo também. O seu sacrifício foi para prover essa sua necessidade espiritual, para que através do seu sacrifício os teus pecados fossem perdoados e a tua alma fosse salva. Aí só depende de você. Já está escrito lá, li no começo, repito agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, deixa Jeová Jireh entrar na sua vida e suprir todas as tuas necessidades. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só depende de você. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento, ó Pai, todas estas pessoas que estão me acompanhando nesta live, neste momento de fé, de oração. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor se manifeste na vida desta pessoa, que o Senhor esteja suprindo a sua necessidade, provendo a sua necessidade. O Senhor conhece esse homem, esse moço, essa mulher, esse idoso. O Senhor sabe da necessidade que essa pessoa tem. Pois eu te peço, manifesta agora, Senhor, o teu poder para suprir. Supre, Senhor, as necessidades físicas e materiais. Mata a fome. Deus, dá a condição para esta pessoa pagar suas contas, suas dívidas, vencer a crise financeira. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder para suprir as necessidades de casa, de locomoção, essas necessidades básicas da vida. Supre as necessidades desta pessoa com grande poder e graça. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, supre a maior das necessidades que esta pessoa tem, que é a salvação da sua alma. Salve esta pessoa. Traze, ó Deus, esta pessoa para a tua santa presença, para o teu reino. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus supra todas as tuas necessidades. Venha servir a Deus juntamente conosco. Nós estamos aqui em Manaus, no bairro Cidade Nova 2, na rua 58,
a casa de número 14, a quadra 185, núcleo 4, é na cidade Nova 2, aqui em Manaus, Amazonas. Receba o meu abraço, que a paz de Cristo esteja em seu coração, que você tenha uma boa noite. E olha, amanhã, às 20 horas, eu estarei de volta aqui para o nosso culto da libertação. Espero contar com a sua audiência. Uma boa noite, paz seja convosco e até amanhã, se Deus quiser. Para você que quer contribuir com o nosso ministério, com ofertas, com dízimos, você pode fazer através do Pix. A nossa chave no Pix é o número desse celular que eu quero apresentar a você. O celular é código 92 98 442 9125. Você pode, através do Pix, fazer a sua transferência no valor que você quiser, a partir de 1 centavo, a quantia que você quiser, e você estará nos ajudando a realizar a obra de Deus aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. Que Deus abençoe todos aqueles que irão contribuir com esta obra, com este ministério.